4,67 a 4,63, a 4,3 na verdade, né? Então, lembrando, fechamento abaixo dos 4,93, a maior chance é de vir buscar 4,67, fazendo assim com que o Bitcoin rompa a barreira lá dos 54, e possa vir buscar o próximo alvo ali, que seria em torno de 58 mil dólares, mais ou menos, beleza? Então, aguente firme, espero que tenham gostado do vídeo. E aí, galerinha, muito boa noite a todos. E ontem a gente estava falando justamente desses pontos interessantes do Bitcoin para vir buscar essas regiões, né? Que a gente estava falando de 58 mil. A gente chegou a bater, na verdade, ali 57.600. Eu falei 58 mil porque eu não tinha realmente feito, eu não tinha colocado a expansão, né? A expansão está um pouquinho até mais baixa aqui, ó, um pouquinho mais alta. Vou botar aqui, acertar aqui direitinho. Mas a expansão era justamente aqui, 57.302,43. Então, eu acabei não falando isso para vocês, né? Acabei não falando para vocês na análise justamente porque eu não tinha feito isso, beleza? Então, o que aconteceu com o SDT, galera? O SDT acabou que, cara, veio uma queda grande aqui no SDT, né? Chegando ali a bater as regiões também, que eu tinha falado ontem no vídeo, lá das 4,68% de dominância. Beleza, galera, voltando aqui que eu tive que dar uma olhada aqui no celular. Pois é, então a gente estava falando justamente aqui nessa desova aqui de posições. Engraçado que cadê o meu ABV aqui? Não está aparecendo, né? Deixa eu pegar ele aqui rapidamente. Meus scripts. Será que a internet parou? Não. Então vamos pegar aqui o ABV. Beleza, vamos colocar ele aqui para cima. Né? Então a gente estava falando justamente dessa desova de posições aqui, que possivelmente se a gente perdesse aquela barra lá do dia 21 de fevereiro, a gente poderia vir buscar a região de 4,68, foi justamente o que aconteceu, a gente veio buscar essa região de 4,68. Interessante que a gente está aqui, ó, nesse dia, né, que já virou agora, foi a barra de ontem, dia 27, dia 26, né, opa, na verdade, aqui era para estar 20, oxe, peraí, rapidamente, galera, isso aqui tá certo, porque essa barra aqui é do dia 27, exatamente, já fechou, exatamente, dia 27 fechou, eu estou ficando doido. E só que a gente fez aqui uma barra bem interessante, uma barra do dia 27, que é uma barra de fluxo elevado. Se a gente for colocar em consideração aqui, ó, ela não foi maior do que a barra do dia 12, do dia 11, né, mas aqui ela é uma barra bem elevada. Então é interessante a gente observar esse ponto justamente para a gente entender o que pode acontecer agora com o Bitcoin, né? Então é muito importante para quem não está atento aqui a esse gráfico aqui é a dominância do Tether, né, a dominância do dólar. E esse gráfico aqui, quando o Tether aqui, quando o dólar ele começa a perder nesses níveis, quando ele começa a ter uma queda, o Bitcoin ele tende a subir, e quando ele começa a subir aqui, o Bitcoin tende a cair, né? Então, nesse exato momento aqui, a gente teve essa alta justamente por conta do desencarteiramento aqui nessas regiões. Aqui no dia 28, né, que já seria a barra aqui do comecinho, a gente tem aqui uma barra amarela já do mesmo tamanho. Isso aqui é um bugzinho que dá aqui no indicador, tranquilo, daqui a pouco ele estabiliza aqui, fica tranquilo. Não tem esse volume ainda, não, logo no comecinho aqui da vela, tá? E a gente chegou aqui, ó, a vir bater praticamente, tentando romper ali o último fundo do ABV, não conseguiu romper e foi novamente para cima. Então, o que a gente tem aqui a observar é justamente fazer essa marcação aqui nessa barra. Eu não vou fazer porque eu entendo que isso aqui, eu sei mais ou menos onde está, mas é fazer esse desenho aqui, né? Fazer essa ancoragem aqui. Pronto, e aí eu tenho 50% desse padrão. Então eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar muito cheio de informações aqui para mim. Então eu sei que praticamente essa barra aqui, ela está entre os 4,93 a 4,68. Então 50% aqui dela estaria mais ou menos aí no 4,78, tá? Então isso aqui é muito importante a gente entender. E a grande barreira ali está nos 4,93. Onde eu quero chegar, galera? Geralmente, quando acontece uma barra de fluxo elevada dessa, a gente marca fechamento e abertura e 50% para saber qual é a maior chance, se isso aqui ser uma absorção ou não. Então, a gente trabalha com a hipótese, a princípio, que isso aqui pode ser um nível de absorção. E se for um nível de absorção, as próximas velas, né, ela tende a vir buscar essas regiões aqui, romper, né, ficar acima e até romper essa outra região de 4,93. Se isso acontece, isso aqui fica caracterizado como uma absorção e aí o preço ele tende a subir para vir buscar próximos níveis aqui como esse que eu estou falando, fazendo assim que o Bitcoin cai. Então, o que a gente tem que entender exatamente nesse exato momento é saber se essa barra aqui do dia 27, ela sim é uma barra de
a absorção ou é uma barra de continuidade, ou é a galera estopando aqui. Como eu falei para vocês ontem, a gente tem aqui o que a gente chama de uma distribuição, uma mini distribuição aqui, e o mercado ele poderia fazer muito bem esse movimento, chegar nessa região aqui, fazer esse movimento aqui, ó, para fazer um teste de demanda para poder, né, ficar continuando caindo aqui para vir buscar esses outros níveis. É uma possibilidade. Então, isso aqui pode, né, pode fazer com que o preço, se realmente for uma absorção, vir buscar níveis aqui de 5,20 na dominância do dólar. Se isso acontece, o Bitcoin ele tende a fazer uma correção. Eu vou chegar já no Bitcoin para vocês entenderem. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Os 50% dessa barra é muito importante. Se o preço ele rompe esses 50%, significa que possivelmente algum player, né, ou vários players nessa região aqui, nessa barra, nesse dia, eles fizeram compras nessa região aqui, tá? Então, a gente tem um aumento expressivo do volume aqui do dia 27. Então, vamos ver se realmente isso aqui é uma absorção ou não. Então, o ponto interessante dessa barra, eu vou até coisar ela aqui, ó, deixar maior. Então, o ponto interessante dessa barra é nos 4,78. Se a gente rompe os 4,68 de dominância, a gente começa a acreditar que essa barra aqui foi sim uma barra de absorção e a gente tem que ficar atento no gráfico do Bitcoin, porque pode ter correção. E agora, quando eu venho no gráfico do Bitcoin, o que eu observo aqui, né? Primeira coisa, a gente rompeu esses pontos aqui, esses topos aqui do ABV, que é uma coisa muito importante, né? Então, se eu colocar aqui uma linha aqui, ó, a gente está acima desses topos aqui, isso é importante, o ABV aqui subindo, nossa VWMA também acompanhando. Isso aqui não vai mais me servir, né? Pode até me servir, eu vou deixar aqui por enquanto. Ainda não vou traçar nenhuma linha aqui paralela aqui, não. Vou deixar por enquanto como está, mas é nítido aqui que o ABV está renovando esses topos, né? Diferente do STT que está renovando aqui os fundos, apesar de não ter renovado esse fundo aqui, certo? Mas o que eu acho aqui no nosso Bitcoin, que é bem importante, e eu vou mostrar isso para vocês aqui em em uma foto, né? Deixa eu botar isso aqui para ficar assim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que a gente chama de um ciclo, né? Se eu for colocar aqui no gráfico diário que a gente está lendo, é um ciclo. E esse ciclo, galera, ele é representado por 5 ondas. Eu vou explicar isso para vocês melhor, para vocês entenderem. Beleza, galera. Então, vamos lá para uma explicação bem simples. Eu não vou entrar aqui no mérito aqui de ondas de Elliott, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. Nesse gráfico aqui, a gente consegue observar aqui o ciclo das ondas de Elliott, né? Então, a gente tem aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. Então, da onda 1 até a onda 5, a gente fecha um ciclo de alta. E, geralmente, a gente tem um corretivo em onda 1, 2, 3, ou seja, A, B, C. Aqui embaixo, a gente vê o mesmo ciclo, só que em fractal. Então, a gente começa porque o mercado se move em fractal. Então, a gente consegue observar aqui em fractais essa onda 1 aqui, ó. Essa onda 1 aqui, a gente vê ela em fractal. Deixa eu só colocar aqui de outra cor para ficar mais fácil. Então, essa onda 1 que está representada aqui, a gente não tem muita poluição, a gente consegue observar aqui onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa onda 1 aqui é justamente essa onda que está desenhada aqui. Depois disso, a gente tem uma correção aqui de onda 2. Só que aqui está normal, né? E a gente tem aqui a onda A, B, C, fazendo aqui a nossa onda 2. Depois disso, ele projeta uma onda 3, tá? A onda 3, como diz o livro, sempre é a melhor de todas, mas nem sempre é a melhor de todas, tá, galera? Então, dentro dessa onda 3, a gente tem os fractais. A gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5, depois um corretivo em ABC, que é justamente para fechar a onda 4. Depois a gente tem a onda 5. A onda 5 também, se a gente for contar em fractal, 1, 2, 3, 4, 5. Depois disso, a gente tem um corretivo. Então, seria aqui o final do ciclo aqui de alta. E depois disso, a gente tem um grande corretivo em ABC. Esse ABC ele também pode ser feito aqui em ciclos aqui fractais. E aqui tudo é uma onda 1, ou seja, todo esse movimento aqui é uma onda 1 e esse movimento aqui pode ser uma onda 2. Por que eu estou avisando isso para vocês? Porque se vocês forem pegar agora, nesse exato momento, o que está acontecendo no Bitcoin, eu vou conseguir pegar aqui e projetar a primeira onda, né? Peraí. Vou conseguir projetar aqui. Deixa eu botar ela maior, tá? De amarelo fica melhor. Então, aqui eu tenho a nossa primeira onda, a onda 1, que é justamente essa aqui que está representada. Depois disso aqui eu tenho a nossa onda 2, que é justamente essa onda aqui.
Tá? Depois disso aqui eu tenho uma onda 3, e aí eu tenho justamente essa onda 3. Esses fractais aqui só seria possível lá se fosse botar num gráfico, sei lá, de 4 horas, 1 hora, tudo bem. Isso não interessa agora, como eu falei, não vou entrar no mérito. Então a gente tem a onda 3, né? A onda 3 aqui ela é maior do que as outras ondas. Aqui sim, pareceu que foi maior do que todas, né? Depois disso a gente tem um corretivo aqui, onda 4, né? E a gente pegou e fez esse corretivo. Não necessariamente precisa ser em fractais. Então, depois disso, a gente tem uma onda 5, que a gente está olhando aqui uma onda 5, e esse ponto aqui é um ponto principal, porque agora, depois de uma onda 5, a gente tem o quê? Um corretivo em ABC maior, ou seja, poderia ser aqui uma onda A, B, C, para vir buscar essa região. E olha só que interessante, aqui eu tenho uma onda 1 completa, que é justamente todo esse fractal aqui, junto com esse aqui, tá? Então, eu tenho toda a onda 1 aqui, ou seja, isso aqui tudo pode ser apenas uma onda 1, e isso aqui pode ser uma onda 2 para projetar a onda 3 para cima, tá? Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Agora, quando eu consigo olhar, né, observar as ondas de Elliott só dessa maneira aqui, é uma maneira um pouco limitada, tá? De tu olhar isso aqui e entender isso. Por quê? Porque aqui ele me diz o que é o básico do básico de ondas de Elliott. E ele não vai te explicar mais ou menos onde é essa retração. Tem umas regras aqui e tudo, mas como eu falei, não vou entrar no mérito sobre, tá? E o que acontece agora, que é interessante, é saber até onde essas correções vão. Então, a gente tem alguns pontos interessantes. Aqui, a gente tem um ponto interessante. Então, porque se eu pegar aqui e marcar, eu tenho uma concentração de volume. Então, vamos dizer que essa correção, ela aconteça de fato. A gente vai fazer um ABC aqui, ó. A gente vai vir para cá, onda 1, 2, 3, 4. Aqui seria um ponto interessante para fazer esse ABC. Por quê? Porque aqui eu tenho uma concentração de volume, ou seja, eu tenho uma mini acumulação nessa região aqui. Então, aqui seria interessante uma correção. Essa correção pode ser maior? Pode, não tem problema nenhum. Mas o primeiro ponto, a primeira parada aqui do Bitcoin, se houver realmente essa correção, seria justamente nesse nível. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Por que esse nível? Porque aqui a gente tem concentração de volume, eu tenho uma concentração de volume também passando nessa região, eu tenho a difference, que aqui, quando, sei lá, se o mercado realmente corrigir, ela já vai estar passando mais perto dessa região, então eu tenho esses pontos de ancoragem, e isso que é interessante, né? Justamente esses pontos de ancoragem aqui, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto. E por que eu estou falando dessa possível correção? Porque realmente, galera, se você for reparar, a gente fez um ciclo completo no gráfico de área, a gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente, agora a gente espera uma correção. É para acontecer? Não sabemos, né? Pelo que diz o livro, pelo que diz ondas de Elliott, realmente é para acontecer uma correção nesse nível, mas aí que entra o macete. Só porque está dizendo lá é que vai acontecer? Não, não. Agora sim, a gente pega o gráfico do SDT e começa a olhar essa grande absorção aqui. Então, isso, ela deixa a gente um pouco mais antenado e acreditando ainda mais que essa correção pode acontecer. O que seria interessante acontecer no Bitcoin era justamente para eu começar a acreditar de fato nesse ponto para vir fazer essas ondas aqui para baixo, seria uma grande ordem aqui, ó. Então, nesse ponto aqui que fechou, né, o que eu queria que acontecesse? Viesse uma barra dessa aqui, ó. Ou beleza, caramba, fechamos agora, nesse exato momento, uma barra aqui do dia 27 com alto fluxo aqui, tipo, muito grande, maior do que todas as barras aqui. Ou seja, cara, a chance de a gente ter uma absorção nessa barra e a chance de a gente fazer um ABC corretivo para baixo é muito, mas muito forte. Só que não aconteceu isso. Porém, o nosso querido SDT fez essa barra justamente em um ponto interessante. Então, fica essa pergunta, será que realmente agora, com a recuperação do SDT, se isso aqui for uma absorção, a gente consegue fazer esse corretivo para baixo? A resposta é sim, a gente consegue. Porque como a gente já teve ali uma possível, não estou falando que isso aqui é absorção, mas uma possível absorção, como eu falei para vocês, o ponto interessante aqui seria os 4,78. Rompendo esses 4,78, a gente tem aqui uma força dominante compradora, fazendo assim com que o mercado ele pode sim começar a corrigir. O que diz aqui o OBV? Que eu não tenho fraqueza até o momento. Então, nem por barras e nem o OBV aqui eu vejo fraqueza do ativo, mas nada que não possa, né,
o mercado, o OBVzinho vir aqui para baixo e romper essa região. Então, aqui é um sinal de alerta total no Bitcoin, porque realmente a gente pode ter essa correção em cima de um ponto interessante, que é o 57.302.43. Ah, será que não vamos romper essa região e ir lá para o 59, como você falou, que é uma região, um ponto interessante? Pode. Pode acontecer se o mercado chegar aqui e vir fazer isso daqui, para chegar aqui no 59. Aí já é outra leitura. Então, o ponto principal agora que a gente tem que entender e colocar em mente para a semana é justamente esse ponto aqui, tá? Esse ponto. O que vai fazer o mercado aqui, o Bitcoin disparar e romper o 57.302.43 é justamente essa barra aqui. Se essa barra aqui realmente for uma barra de continuidade, a gente vai romper os 4,68 e próximo alvo é nos 4,64. Se isso ocorre, batata, a gente vai bater região de 59 mil dólares. Isso é inevitável, tá bom? Então, se eu pegar aqui um gráfico semanal aqui, eu consigo ver isso aqui de forma melhor também, né? Ó, o gráfico semanal aqui, aquilo que eu falei para vocês lá do comecinho do ano, onda 1, 2, 3, 4, 5, e a gente teve um corretivo aqui, só que esse corretivo não vem ABC, tá vendo que aqui não vem ABC como diz aí os livros? E aí o mercado ele começou a rodar novamente. Então, eu posso muito bem dizer que todo esse movimento aqui, ele pode ser apenas, galera, apenas, se eu vou botar no semana, vamos botar aqui no mensal, rapidão. Aqui, ó, uma onda 3 estendida aqui no mensal. Então, se eu for pegar isso aqui, for colocar no vídeo de regras, olha só o que eu tenho no mensal. Eu teria aqui, ó, nossa onda 1, nossa onda 2, nossa onda 3. E estou falando de gráfico mensal, tá, galera? Uma possível onda 4, possível onda 5, galera. Beleza? Isso aqui no mensal. E depois uma correção para poder fazer outros movimentos. Então, isso aqui é no gráfico mensal. Então, nota que as coisas elas vão batendo uma coisa com a outra, tá? Então, aqui o mensal que eu não gosto de trazer para vocês aqui, mas é interessante a gente observar. E se for colocar no que é, ó, nesse dia aqui no gráfico mensal, ali que foi no comecinho, 1º de setembro ali, de 2022, a gente teve essa grande atividade profissional, depois disso a gente não teve ninguém que ganhou, e depois que a gente perdeu essa barra para cima, que a gente continuou dando essas porradas para cima. Então, o gráfico mensal do Bitcoin está muito, cara, muito lindo, tá bom? Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente entender, certo? Então, assim, dizer que aqui vai corrigir só porque as ondas de Elliott falam que depois de uma onda 5 a gente tem um corretivo em ABC, a gente tem que ficar antenado nisso, beleza? O ponto principal é entender se realmente isso aqui é uma absorção. Nesse exato momento, eu vou dar minha opinião sobre isso aqui, tá? Outra coisa importante que eu ia falar sobre o Bitcoin, acho que não tem, todos os pontos aqui estão marcados de forma correta, eu vou até tirar esses aqui, né, para não ficar muita informação, mas deixa eu ver aqui. Acho que beleza, tranquilo. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui, o que eu acho, qual é a minha visão para isso? A minha visão é que nesse exato momento, tamanho é 21 horas e 27 minutos, o que eu vejo aqui, a princípio, nesse exato momento, não é absorção. Não é absorção. Ah, mas está muito cedo para você falar isso, cara. Está muito cedo. Por quê? Porque você está vendo aqui que a gente nem veio testar essa região. Pô, verdade, concordo contigo. Olha o BVzão ali, ó, perdendo fundo. Tá vendo? Olha o BVzão perdendo fundo. Ah, mas o BV é dinâmico, de repente ele pode chegar aqui e fazer um movimento para cima, tranquilo, mas isso aqui é a minha opinião, não estou falando que isso aqui vai acontecer, mas na minha humilde opinião, isso aqui continua sendo uma barra de continuidade. Posso estar errado e o mercado romper a região de 50, já fico mais preocupado, e se isso acontecer, se a gente romper a região ali de 4,79, 4,78, que é os 50% dessa barra de fluxo elevado, aí eu começo a acreditar que o mercado ele pode vir buscar a região de 54.882,43 e romper nessas regiões aqui, possivelmente a gente vai fazer um ABC completo para vir buscar a região, quem sabe, ali de 50 mil dólares, coisa que aparentemente eu não acredito. Beleza? Galera, a atualização de hoje era essa, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E eu quero a opinião de vocês. Eu vou deixar uma enquetezinha aí. O que vocês acham? Que realmente isso aqui é um ciclo aqui, é um final de um ciclo de alta aqui no gráfico diário e a gente vai ter uma correção até ali os 50. Isso se eu estou colocando no que é, né? A primeira correção seria em 54.882. Perdendo 54, a gente fala de 52. Mas a região principal ali seria 50 mil dólares, tá? E eu quero a opinião de vocês aí, beleza? Então, era uma rápida atualização, não falei muita coisa, falei pouca coisa aqui, 19 minutos de vídeo, isso aqui que aconteceu hoje, a gente tinha falado ontem também, tá? E vamos esperar, galera, ainda tá muito cedo para falar que a absorção tá vendo aqui, ó,
como agora já subiu aqui o ABV ele é totalmente dinâmico, tá? Aí que eu tô falando para vocês, isso aqui é a minha opinião pessoal. Na minha opinião aqui, o mercado, ele não tá fazendo barra de absorção, tá? Para mim, ainda é barra de continuidade. Outra coisa importante que eu ia deixar de falar para vocês aqui é esse OBV, né? O OBV aqui, ele continua negativo, mas se ele começar aqui, ó, ganhar esse ponto aqui e ficar acima, aí eu posso acreditar que realmente isso aqui, ó, pode ter sido uma absorção, beleza? Então, isso é muito importante a gente ficar atento com esse ponto aqui, tá? Crucial aqui na WMA. Então, o Bitcoin bateu o nosso alvo ali, que realmente eu falei 58 porque eu não tinha marcado, mas o alvo que eu ia falar para vocês era justamente 57.312.43, tá tranquilo. Vamos ver aqui um gráfico de 4 horas, só para ver como é que tá a situação aqui do negócio. 4 horas aqui tranquilamente. Porque, ó, se eu pegar gráfico de 4 horas, eu vou tirar aqui o nosso ABV, eu vou colocar aqui um indicador de volume profile, com certeza a maior volume. Olha, 4 horas aqui, ó. De 4 horas já está bem aqui. Então, seria interessante se houvesse realmente a correção do mercado vir buscar aqui essas regiões para poder fazer esse movimento. Por quê? Porque aqui a gente tem um nível de acumulação. Então, aqui a gente acumulou bastante aqui. Tanto, não sou nem o que estou dizendo, galera. Tá? O mercado ele acumulou aqui nessa região aqui. Não sei o que estou dizendo. O que está dizendo aqui é o indicador. E aqui a gente tem os 50% aqui da região. Então, será que seria interessante? Era 50, acho que até muito. A correção seria ali nos 52, exatamente. Se houver uma correção aqui em ABC, ele poderia vir buscar 52 para poder fazer esse movimento aqui e romper a região de 59 mil dólares, né? Exatamente. Então, aqui, se fosse aqui, isso é gráfico de 4 horas. Se fosse desenhar aqui, gráfico de 4 horas, é interessante a gente ver isso aqui, né? Então, no gráfico diário, eu creio que não mudou. Ó, não mudou, mas a gente tem aqui uma mini acumulaçãozinha que eu falei para vocês. Ó, ainda está lá embaixo o volumão. Eu falei para vocês que dava uma semana para o mercado fazer isso aqui. Paguei minha língua, não veio para cá. Ainda continua estagnado lá embaixo. Mas é isso. Beleza, galera? Então é isso que eu estou falando para vocês. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Rompimento dos 4,68. O próximo alvo seria aqui 4 ponto alguma coisa que atrapalhou aqui, né? E isso aí faz com que o mercado ele suba e rompa a região aqui dos 57 e venha buscar a região dos 59 mil dólares. Então está muito perto ali dos 60, galera. Muito perto dos 60. E lá no gráfico semanal, no gráfico mensal, a gente está em uma possível onda 3 ali tranquilo, beleza? Então, vamos ficar muito atento porque esse alvo promete muita coisa, galera. Muita coisa, beleza? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os